E por último, mas não menos importante, porque tem caído bastante nas provas da SPSEC, é o terceiro caso, que é o caso de energia de ligação. E antes de começar a explicar a regrinha que a gente usa nesse, também quero mostrar que não dá para confundir com os outros dois casos. No primeiro, a gente tinha uma equação e conhecia os valores de entalpia dessas reações. No segundo, na lei de Hess, a gente tinha duas ou mais equações com seus respectivos ΔH e uma equação para a gente descobrir. Aqui a gente tem uma para descobrir e os nossos dados são energias de ligação. É quanto vale cada ligação. Ligação HH, ligação N-tripla-N, ligação NH. Então, aqui a gente tem energia de fragmentos das ligações que formam aquela molécula. Okay? Aqui a gente vai usar a regrinha do mais ou menos. Como que isso funciona? A gente vai dividir a nossa reação em duas regiões, antes da seta e depois da seta. Antes da seta, os reagentes a gente tem um sinal positivo endotérmico e depois da seta a gente tem um valor negativo exotérmico. É a regrinha do mais ou menos. No fundo, por que isso acontece, gente? Uma reação química acontece a partir da quebra da ligação dos reagentes para a formação de novas ligações dos produtos. Essas ligações não se rompem de forma natural, de forma espontânea. Você precisa fornecer energia para que isso aconteça. Então, quando eu forneço energia, eu consigo fazer a quebra dessas ligações e depois elas se unem novamente, formando novas moléculas que não existiam anteriormente, que é a própria definição de reação química. Então, o que vai acontecer? Quando a gente quebrar as ligações, esses átomos que estavam satisfazendo a regra do octeto passam a não satisfazer mais. E quando novas ligações se formam, a regra do octeto volta a ser satisfeita, então uma grande quantidade de energia vai ser liberada. Por isso, reagentes positivos endotérmicos, produtos negativos exotérmicos. Aqui o que a gente tem que tomar bastante cuidado a gente só conhece fragmentos de quanto vale aquela ligação. Tem que tomar cuidado porque no caso da amônia, por exemplo, a gente tem 3 ligações NH. 1, 2, 3. Então, esse valor NH aqui de 390, a gente vai ter que multiplicar por 3. Porém, como a gente tem um 2 na frente fazendo o balanceamento dessa equação, é como se, na verdade, a gente tivesse 2 de NH3. Então, é como se a gente tivesse 6 ligações. Então, aqui a gente vai ter que se preocupar com 3 números. Com o valor da ligação, com a quantidade de ligação que aquela molécula faz, e também vai ter que se preocupar com o número do balanceamento, porque aqui eu estou dobrando a quantidade de ligação. Por isso que aqui ficou 6 ligações NH. Como aqui é N2 e H2, é simplesmente o N ligado ao outro, então só tem uma ligação, N-tripla-N, e como é H2, também só tive uma ligação HH. Lembrando que o nitrogênio faz tripla, porque ele é um elemento da família 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência, e para chegar em 8 ele precisa fazer 3 ligações. Enquanto um hidrogênio, que é uma exceção da regra, ele já tem 1 elétron, e para chegar no seu dueto ele só precisa de mais uma ligação. Então, aqui a gente ficou com uma ligação N-tripla-N, com 3 ligações AHH por causa do 3 do balanceamento, e ficou com 6 depois da seta de NH. Vou colocar esses valores e fazer as multiplicações respectivas e chego em 2 resultados. O que vai acontecer aqui? A gente vai calcular o ΔH na energia de ligação chamando de ΔH é o número maior menos o número menor. Então, maior menos o menor. Não importa em que lado está o maior, em que lado está o menor. Simplesmente faz essa continha, maior menos o menor. Fazendo essa continha, eu cheguei em 88. E depois disso, eu tive que decidir qual sinal iria acompanhar esse 88 para eu descobrir se é exotérmica ou endotérmica. O maior lado prevalece o sinal. Então, escrevi
esse lembrete aqui embaixo. Então, como 2.340 é um número maior do que 2.252 e ele está do lado negativo, prevalece aqui o sinal. É como se, para essa reação acontecer, ela precisasse absorver essa quantidade de energia e depois ela liberasse o que ela absorveu e mais um pouquinho. Quanto é esse mais um pouquinho? Os 88. Okay? É como se isso daqui fosse a nossa energia de ativação, a energia mínima necessária que os reagentes precisam absorver para conseguir se transformar nos produtos. Então, precisou absorver 2.252 e depois da formação das novas ligações, liberou 2.340. Então, liberou o tanto que tinha absorvido e mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho que ele liberou é o nosso ΔH. Por último, coloquei aqui o exemplo que está lá no slide, os dados estão lá. Essa reação é uma reação um pouquinho maior, né? Os números de coeficiente estequiométrico de balanceamento aqui são maiores e a gente tem que levar em consideração ele na hora de fazer o cálculo. E aqui tem uma molécula orgânica, né? Tem o propano, que se a gente planifica e abre essa molécula, ela fica desse jeito, né? Com os 3 carbonos ligados e os 8 hidrogênios em volta, satisfazendo a valência do carbono. Então, aqui tem que tomar cuidado porque a gente vai ter 2 ligações CC. Aqui eu já errei, né? Porque coloquei 3, são 2. Vou ter que arrumar tudo para baixo. A gente, então, vai ter 2 ligações CC, 1, 2. E a gente vai ter 8 ligações CH. Já que a gente tem 8 hidrogênios ligados diretamente à cadeia carbônica. 5O2. O O2 é um O ligado ao outro por meio de uma dupla ligação, já que o oxigênio é um elemento da família 16, tem 6 elétrons na camada de valência, então para chegar a 8 falta 2. O dióxido de carbono o carbono fazendo dupla ligação com esses oxigênios para satisfazer tanto a quantidade de ligação que o oxigênio precisa fazer, que é 2, e o carbono que precisa 4. A única diferença aqui, gente, é que aqui a gente vai ter que levar em consideração que eu tenho 2 ligações CO, só que o número do balanceamento na frente também vai influenciar. Então, na verdade, é como se eu tivesse 6 ligações do tipo C+O. Na água, a mesma coisa, eu tenho 2 ligações... 2 ligações OH, mas como eu tenho esse 4 na frente, é como se eu tivesse, então, 8 ligações OH. Ignorem aqui, né, o meu errinho de contagem. A gente vai fazer o que aqui, então? Calcular esses valores, né? Os dados estão lá no slide, levando em consideração a quantidade de ligação que a gente teve, levando em consideração o balanceamento, e vai chegar em 2 números. Vai fazer maior menos o menor, maior menos o menor. E o lado maior prevalece o sinal na regrinha do mais ou menos. Então, aqui a gente tem no final o ΔH. Se fosse 3 aqui, né? Como não é, tem que apagar e fazer tudo de novo.